Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre esse diagnóstico equivocado dos nerds sobre The Flash e sobre o universo de super-heróis nos cinemas, o mercado de filmes de super-heróis. Todos os dias aqui tem 2 vídeos, beleza? Um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Quem se inscreveu agora, chegando agora, todo santo dia que tem 2 vídeos, feriado, meu aniversário, todos os dias tem 2 vídeos aqui, sem falta, beleza? A gente fala muito sobre a DC aqui em todas as mídias. Bom, vamos falar aqui basicamente sobre o equívoco dessa galerinha aí que julga as paradas antes das coisas acontecerem, ou com uma certa antecedência. E eu não tô falando só do filme do Flash, vamos falar muito aqui sobre o mercado de filmes de super-heróis. Por quê? Houve uma palavra que era muito usada há um tempo atrás, que não faz muito tempo, há pouquíssimo tempo atrás, que era a palavra saturação. O mercado de filmes de super-heróis está saturado, né? Eles usavam esse termo aí. E eu sempre falei aqui, por mais que vocês podem falar, isso é papo de fanboy, eu sempre falei aqui o seguinte: vocês não podem achar que o MCU é os super-heróis no todo. Vocês não podem pensar nisso. Quando você vê filmes tipo Joker, tipo The Batman, já dá um panorama diferente pra você. São filmes que fizeram bastante dinheiro e são filmes de qualidade, que mostram pra você que pode sim existir coisas diferentes nos filmes de super-herói. As pessoas resumem filmes de super-herói a um universo que tem fórmula, que sempre faz o mesmo filme, que começou a inflar bastante e tal. Eu vejo a galera muito reclamando da qualidade das coisas. E eles pensam que super-herói é só isso, porque existe um universo que deu certo, só ele conta. Então se ele estiver fazendo filme, série que ninguém tá gostando, ou que divide a opinião das pessoas, não sei. Então eu acho que é porque Hollywood saturou de super-herói, acho que chegou uma nova época. Comparam com os filmes de faroeste de um tempo atrás, que aí depois acabou e nunca mais teve. São coisas muito diferentes. Primeiro que assim, esses personagens, os super-heróis no todo, eles são eternos, eles nunca vão morrer. Sempre vai ter eles em todas as mídias daí. Filme do Batman, do Superman, do Wolverine, esses filmes nunca vão parar de ser feitos em Hollywood. Nunca vão parar de ser feitos, de ser produzidos. O universo começou, acabou um ciclo de atores ali e tal, começa outro universo. Sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. Pode ser que no futuro não seja o universo, seja tipo assim, vamos fazer uma parada menor. Eu acredito que no futuro, não tão distante assim, o mundo do entretenimento vai ser uma coisa mais minimalista. Porque hoje em dia você é bombardeado por um monte de conteúdo, um monte de coisa. Eu já reclamei aqui pra vocês, por exemplo, lançar uma temporada inteira de uma série em um mesmo dia, pra fazer as pessoas engolirem aquela série goela abaixo, sabe? Uma coisa tipo meio que desesperada, pra você fazer a pessoa consumir da maneira mais frenética possível. Eu, particularmente, detesto isso e acho um puta negócio de maluco isso daí. É uma coisa que vai deixar o ser humano, no futuro, com meio que uma saturação do entretenimento, não é nem de tipo série de TV ou coisa específica. Se os streamings fizerem isso sempre, vai chegar um momento que as pessoas não vão mais querer consumir nada. Porque pra consumir uma série, você vai ter que reservar 8 horas da sua vida pra você ter ali pra terminar uma temporada. Isso é absurdo, pra mim isso é um absurdo, tá ligado? Eu não tô falando que você não pode maratonar nada, enfim, não é nada disso. Eu tô falando que a indústria te força a fazer isso. A indústria te joga goela abaixo séries. Então o que acontece? A galera pensa que filmes de super-herói é apenas o MCU. O MCU é filme de super-herói e um ou outro filme do Batman ali e tal. Tratam os filmes da DC como uma exceção, né? Tipo, e não como uma parada que também tem que ser julgada no mesmo ponto de vista. Porque, por exemplo, quando você tá fazendo um filme do Batman de detetive, você tem que mostrar que assim, a gente não faz filme com fórmula, tá vendo? Isso aqui é diferente, a gente tá fazendo uma coisa mais autoral. Olha o Joker como que é. O Joker parte 2 é a mesma coisa. The Batman parte 2 é a mesma coisa. O Superman Legacy, ele vai ter uma visão muito pesada ali do James Gunn, porque ele é o chefe criativo da DC, ele vai começar um universo e não só isso, vai ter a assinatura, a mão pesada dele ali, literalmente, né? Porque ele escreveu até o roteiro do filme, o mais autoral possível, dentro ali dos padrões do DC Studios e tal, do que eles estão pensando ali pro universo DC em termos de tom, em termos de como lançar cada personagem, como fazer filmes diferentes, do Monstro do Pântano e tal. Eles estão desenvolvendo o DCU por núcleos. Então é sempre meio capcioso você falar isso, você falar que tipo, saturou. Aí o que acontece? Você lança 1, 2 produções boas de super-herói, e a galera nem toca mais nesse assunto de saturação. A galera já começa a falar que, nossa, incrível, será que vai fazer 1 bilhão? E tem outro lance também que é o seguinte: quando lança alguma coisa de outro estúdio, outro tipo de filme, e aí tem o consciente das pessoas que pensam o seguinte: só filme de super-herói pode fazer mais de 1 bilhão de sucesso, o que é uma grande mentira.
Top Gun é a prova disso, o Mario é a prova disso. O Mario é um personagem muito famoso, entendeu? Então não significa porque o Mario fez tudo isso que o Flash não pode fazer, ou que outro personagem não possa fazer, ou que, o Top Gun fez, então ninguém mais vai fazer. Por isso que o mercado de super-heróis está saturado. Isso é um diálogo muito raso. Eu sempre falei aqui, é uma colocação aí muito rasa e muito sem sentido. Porque se você lança coisas boas com personagens desse tamanho, de ambas as editoras, vai fazer sucesso e vai fazer muito dinheiro. Se você lança coisas ruins, não vai fazer sucesso e não vai fazer muito dinheiro. E às vezes até faz dinheiro. Tem filme de super-herói muito ruim que tem 1 bilhão de bilheteria. E é normal, tá ligado? Talvez esteja numa marca muito forte, num universo muito forte, pegou um hype de alguma coisa, o marketing deu certo, alguma coisa deu certo ali pra esse filme fazer muito sucesso. E outra coisa que eu sempre falo, que eu sempre me repito, né? Ninguém nunca viu o universo compartilhado da DC. Vocês não viram isso. Eles tentaram fazer alguma coisa. Quando o James Gunn fala no vídeo dele lá de apresentação do DCU, ele fala: vocês sabem que nesses anos aí a DC tava desconectada nos cinemas. Pra não usar uma coisa pior, pra não falar que tava um lixo nos cinemas. Era uma terra de ninguém. Então eles generalizam tudo a partir do MCU. Aquilo ali é só filme de super-heróis. Que é um estigma que a DC precisa tirar ao longo desses anos. Que ela precisa pegar e falar assim, beleza, aqui tem os maiores super-heróis do mundo e eles vão funcionar juntos no universo também. No nosso universo aqui, do nosso jeito. Então isso precisa acontecer para tirar esse estigma aí, até mesmo desse universo nerd, que inclusive muitas pessoas leem quadrinhos, muitas pessoas manjam muito super-herói, mas fala essa parada. Às vezes é por conta da moda. Tá na moda falar essa palavra, então vou falar para ganhar hype, ganhar, tipo, audiência, ganhar, sabe? E aí você vai para The Flash, que é um outro caso, que desde quando teve a ideia do filme, que não vai ter o Thomas Wayne, a galera sempre colocou um monte de defeito nesse filme, o tempo inteiro, todos os meses, cada notícia, tudo tinha um defeito, porque esse filme encerraria uma tentativa de universo, ele vai encerrar uma tentativa de universo compartilhado fracassado, que nada ali fazia sentido, em termos de ideia, nada fazia sentido. Ele vai encerrar isso, vai fazer alguns personagens voltarem nesse filme e vai criar um flashpoint diferente, que é o que é falado aqui há muito tempo já, no roteiro da Christina Hodson, a direção do Andy Muschietti. E tudo que foi falado negativamente para esse filme se reverteu e voltou positivamente pro filme. Porque até as pessoas que até um pouco tempo atrás, 2 meses atrás aí, estavam com birrinha desse filme, hoje essas pessoas estão com hype e estão lá comprando a pré-estreia do filme, porque é assim que funciona, é uma grande hipocrisia o universo nerd, né? O consumidor nerd é um grande hipócrita, mas isso sempre foi e isso sempre vai ser. Que é a mesma galera que criticou o Michael Keaton e aí começou a ser bem falado boca a boca do filme em 1989, e o filme fez a maior bilheteria de 1989, é um filme histórico do Batman. É a mesma galera que criticou o Heath Ledger, que criticou a Gal Gadot. E sempre assim sucessivamente, os fãs da DC e os fãs nerds no geral, eles nunca aprendem e eles nunca vão aprender. Isso não é surpresa pra mim. Esse filme tá com o status de fenômeno, certo? Esse é o status do filme, um fenômeno. Que, quando eu digo fenômeno, não significa que vai ser na bilheteria no todo, mas um fenômeno em termos de qualidade, entende? Muitas pessoas falam, é um dos melhores filmes e tal. A gente vai ver isso depois, a gente vai falar disso depois, mas é um filme que o potencial do filme sempre foi evidente para algo positivo, vocês não concordam? Vamos pegar uma história importante, que é o Flashpoint, vamos trazer o Flash, que é um herói importante, um herói muito foda, vamos trazer um Batman muito melhor do que o Thomas Wayne, mas muito melhor que muito. Tipo, a comparação entre Michael Keaton e Jeffrey Dean Morgan, né, que é o Thomas Wayne ali do universo do Snyder, né, do Snyderverse. Se você comparar o Thomas Wayne com o Batman e o Batman do Michael Keaton, chega a ser bizarro, porque não tem peso. Como que você vai colocar um Batman do Thomas Wayne do universo que deu totalmente errado no lugar do Michael Keaton? Michael Keaton, só pelos 2 filmes que ele já teve, o que ele representa como Batman, um dos Batmans mais importantes da cultura pop, junto ali do Adam West, só de você colocar ele aqui, o peso é 30 vezes maior, tá ligado? E isso na época eu lembro, ele tá muito velho pra voltar. E o que acontece? Ele passou pelo mesmo processo que ele passou antes de fazer o primeiro filme do Batman. Galera duvidando que ele podia ser o Batman. E agora tá todo mundo com hype. O lance de você falar que o mercado de super-heróis está saturado se resume basicamente em as pessoas verem algumas produções que não estão agradando elas e de repente falar, nossa, olha quanta coisa e nada é relevante. Porque talvez o MCU deve ter ficado inflado, já ouvi dizer que caiu muita qualidade também, vai do gosto de cada um. E aí tem o lance também da DC ter fracassado o universo compartilhado. Mas a DC nunca teve um universo, ela teve uma tentativa de universo, que são coisas muito diferentes. Você ter um universo é uma coisa e você ter uma tentativa é outra coisa.
o que o Snyder tentou, o Hamada tava tentando, a Warner, isso não é um universo. Pode ser qualquer coisa menos um universo. Eles existiam na mesma linha do tempo, mas não eram um universo, certo? Então, você não pode colocar tudo numa mesma caixa e falar que tipo, ah não, saturou, agora vai vir os filmes de game. Aí lança 2 produções boas, Last of Us e Mario, ah lá, uma nova era e tal. Aí ninguém fala do filme do Mortal Kombat, ninguém fala do Uncharted, ninguém fala dos filmes ruins. Agora só fala de um ou outro filme pontualmente, compara bilheterias e começa a falar um monte de baboseira. Então, para finalizar o assunto aqui, vivemos em um loop constante desse tipo de argumento, e eu sempre vejo essas coisas e fico pensando assim, pô, beleza, as pessoas nunca vão entender, elas nunca vão, parece que, olhar pra trás e falar assim, pô, não vão viver isso de novo. Elas constantemente repetem o erro, trazem assuntos aí que não fazem sentido também. E agora, por exemplo, ninguém mais toca no assunto de que o mercado de super-heróis está saturado. Porque inventaram, isso é um mito, né? Isso não é verdade, isso é um mito. É uma coisa que jogaram aí, falando, não sei o que e tal. Pode ser que as pessoas tenham perdido um pouco do interesse no MCU e o lance da DC não ter dado certo, tipo filmes como Shazam recentemente e tal. E aí eles terem, tipo, virado um pouco o rosto e falar, puta, de novo. Mas por conta de algumas produções, eles querem meio que jogar tudo fora e falando que, não funciona mais porque tal editora não faz mais filmes como antes, ou não sei o que. E sobre The Flash é aquilo, né? Se você não sabe o potencial do filme, se não sabia que o diretor era bom, se você não sabia que tem um elenco bem legal pra caramba, por exemplo, o Michael Keaton de volta, Michael Shannon de volta, o Ben Affleck, bom ator também, essa galera toda voltando, se você não sabia do potencial do que poderia ser esse filme de um orçamento de 200 milhões, então você realmente também ficou equivocado. Fora as pessoas que acreditavam em Gracie Randolph, mano, E lembrando que isso aqui que eu tô falando não é que, tipo, eu quero ser o dono da verdade nem nada, isso aqui é uma coisa bem óbvia. É só vocês olhar, pensar um pouco, é uma coisa óbvia que tá acontecendo. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.